Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Capacita CREA RN. Já conosco o vice-presidente do CREA, o engenheiro ambiental Gilbrando Júnior, o diretor-geral da Mútua no Rio Grande do Norte, Márcio Sá, o nosso controlador do CREA, Claudionaldo Câmara. Também está aqui conosco a doutora Raquel Xavier, que é assessora jurídica do CREA, né, que trabalha na Procuradoria do nosso conselho, e o nosso palestrante, o advogado Francisco Filomeno Abreu Neto. A palestra de hoje é sobre regularização urbana, marco legal e procedimento, com o advogado Francisco Filomeno de Abreu Neto, que é especialista em políticas públicas e mestre em desenvolvimento urbano. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar a palavra ao diretor da Mútua, que está aqui conosco, aqui no Rio Grande do Norte, o engenheiro Márcio Sá. Boa tarde a todos, boa tarde, Nélia, boa tarde, Gilbrando, boa tarde, Filomeno, boa tarde aos colegas do CREA e aos profissionais. Muito feliz a gente estar aqui hoje de participar desse evento, né, o Capacita CREA, que conta com o apoio irrestrito da nossa Caixa de Assistência, da Mútua, do Estado do Rio Grande do Norte, nessa parceria que a gente já tinha enquanto conselheiro, né, do CREA, com a presidente Ana, com o CREA, e que a gente continua neste ano, né, que a gente entende que é uma ferramenta muito importante, né, nesse tempo de pandemia, para que a gente possa efetivamente chegar aos profissionais, para que a gente possa levar capacitação e treinamento para os profissionais. Nesse sentido, né, que eu entendo que a questão da regularização fundiária, ela é, acima de tudo, uma questão social, tem tudo a ver com a questão social, né, que a Caixa de Assistência, que é preceito da Caixa de Assistência, que é estar junto ao profissional. Então, nós ficamos muito felizes em poder contribuir, né, em poder ser parceiro dessa iniciativa. Né, nós estaremos, sim, representando os profissionais e renovando o nosso convênio com a Caixa de Assistência junto ao sistema Confecred, especial com o CREA do Rio Grande do Norte, para que momentos como esse possam ser multiplicados e a gente possa efetivamente chegar aos diversos profissionais. Eu acho super importante, Filomeno, essa é uma discussão que, no tempo de hoje, né, que ela é oriunda da Lei 13.465 de 17, como vai ser bem explorado por você no momento próximo, né? E ela é oriunda da falta de planejamento, né, da estrutura das cidades, que induziu a urbanização mal planejada. E esse processo todo de reurbanização, né, ele inclui, dentro de várias medidas, as medidas jurídicas, né, as ambientais, as urbanísticas, que precisam estar em comunhão para que a gente possa corrigir essa, vamos chamar assim, dessa distorção que hoje atinge uma parcela significativa, né, das residências dos domicílios, em especial aqui no nosso estado. Eu acho que é uma função bastante importante, porque a gente sai da judicialização, né? A gente vai para o consenso, a gente vai para um trabalho mais pé no chão e a gente consegue, no espaço de tempo menor, que o proprietário possa, enfim, ter a titularidade, possa ter aquelas questões que afligem a grande maioria sanadas. Aqui na nossa cidade, em especial, o programa vem avançando, não é? A gente sabe que tem alguns bairros, por exemplo. É engraçado porque eu conheço a cidade, eu conheço várias regiões, e a gente vê, por exemplo, o bairro da Evocas, um bairro antigo, mas que tem um problema seríssimo de regularização fundiária. Os bairros novos, como Lagoa Azul, como Solidade, como são criados bairros, mas não existe a titularidade da posse. Então, eu acho que esse tema é um tema relevante para a nossa cidade, é um tema relevante para os profissionais da engenharia como um todo, né? E a gente fica muito feliz em estar efetivamente participando e contribuindo. Fico muito feliz em ir participar da reunião para que a gente possa adquirir mais conhecimento, né, e possa, acima de tudo, ser agente multiplicador para potencializar essas ações. Então, eram essas nossas palavras, nossas boas-vindas e que nós tenhamos aqui um bom debate.
Obrigada, diretor. Bem, para fazer a abertura oficial, né, do Capacita CREA desta quinta-feira, eu gostaria de passar a palavra ao vice-presidente do CREA, que é o engenheiro ambiental Gilbrando Júnior, que está em Brasília, participando da segunda reunião do Colégio de Presidentes, né, dos CREAs do sistema. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Anely. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação aqui peculiar minha a gente trazer essa temática para um Capacita CREA. Mesmo aqui de Brasília, eu fiz questão de participar desse evento, porque sei da relevância, né? Isso é uma temática que não é restrita apenas à nossa cidade ou ao nosso estado, é uma demanda nacional. Infelizmente, as questões de regularização fundiária foram por um certo tempo colocadas de lado, e isso tem reflexos sociais muito significativos, como o Márcio bem colocou. Né? Trazer essa temática jurídica para o ponto de vista técnico é algo fundamental, e é algo que o Capacita CREA tem o objetivo de fazer com a classe profissional do nosso estado, né? Fazer com que os profissionais entendam as demandas e possam executá-las da melhor maneira possível. Essa demanda em específico, como eu disse, não se restringe apenas ao estado do Rio Grande do Norte, mas é fundamental que a gente entenda bem como é que é dado, né, esses normativos dentro da perspectiva legal, para que a gente possa desenvolver essas atividades que são técnicas, sociais e legais da melhor maneira possível. Doutor Filomeno aí com certeza vai trazer uma perspectiva muito bacana dentro da temática em específico. Eu vou acompanhar aqui, doutor Filomeno, porque é uma área que eu atuo particularmente, e sei das demandas reprimidas de mercado que estão postas aí. O Capacita CREA tem exatamente esse objetivo, né, de trazer essas demandas que estão postas, mas que nem sempre ficam muito claras para os profissionais, porque não tem muito esse entendimento sobre as demandas para além da questão técnica, né? E aqui é fundamental que a gente também entenda a perspectiva legal da regularização fundiária. Então, queria aqui agradecer essa parceria já de um bom tempo, como o Márcio disse, junto com a Mútua, fazendo com que o profissional do CREA Rio Grande do Norte seja capacitado e tenha plena condição de atuar nas inúmeras demandas que demandam não só o engenheiro, mas o profissional das geociências como um todo, que estão vinculados ao nosso sistema, nas demandas profissionais que estão postas aí no mercado. Então, pessoal, com grande satisfação é que eu passo aqui já a palavra de pronto, viu, Anely, para o nosso palestrante, Filomeno, para que traga essa perspectiva legal e que com certeza se reflete dentro do exercício profissional dos profissionais do nosso sistema. Então, sejam todos muito bem-vindos, os nossos colegas funcionários, os próprios profissionais que estão aqui, estou vendo vários colegas aqui também, os colegas da Mútua, para que a gente possa ter uma discussão aí bem profunda e que vai somar muito para os nossos conhecimentos técnicos também, tá bom? Então, desde já, obrigado, viu, Filomeno? Tenho certeza que vai ser uma grande palestra. Obrigada, vice-presidente. Antes de passar a palavra ao advogado, eu gostaria só de passar algumas dicas, algumas orientações, que é muito importante, né, desligar a câmera, o áudio, para não atrapalhar o andamento da palestra, né? Para quem não tem muita familiaridade com a plataforma, se você mexer o mouse, vai aparecer uma barrinha de ferramenta, né? Nela você pode desligar o seu áudio, desligar a sua câmera, e aí você consegue, né, acompanhar de uma forma melhor o palestrante. Se você quiser, na tela do professor, se você clicar nos 3 pontinhos, você consegue fixar também a imagem dele. E aí você vai ter uma visibilidade muito maior. Ao final da palestra, quem quiser fazer uma pergunta, pode clicar numa mãozinha que tem aí, né, que a gente vai anotando para ir chamando as pessoas para fazerem suas perguntas ao professor ao final da palestra, que terá duração entre 35 minutos, 40 minutos. E aí ele vai responder a todos os questionamentos. Bem, o advogado Francisco Filomeno de Abreu Neto, ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará, que isso foi em 2006, especialização em Políticas Públicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrando em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco em 2008. Atualmente é da carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais, lotado na Secretaria do Patrimônio da União. Ele também é pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Acesso à Terra Urbanizada
da UFESA. Professor, seja muito bem-vindo e boa palestra. O seu áudio está desligado. Muito obrigado ao CREA, à Luta pelo convite, pela participação desse evento, o professor Almir, que é o engenheiro da casa aí, que fez essa articulação para a gente fazer esse momento, também um agradecimento a ele. E a ideia hoje é realmente a gente apresentar um pouco desse procedimento de regularização fundiária, como ele acontece, como ele se dá, e para realmente trazer, né, convidar mais e mais profissionais a atuarem nessa área, que é uma área que tem muita demanda na realidade na cidade, mas ainda tem poucos profissionais que realmente enveredaram, trabalham com essa linha de regularização fundiária. Eu vou começar a iniciar aqui a apresentação. Vamos ver se deu certo. Pronto, tá deu certinho. Como foi falado, eu sou advogado, né, advogado na área de direito urbanístico, tenho especialização, né, em políticas públicas e mestrado em desenvolvimento urbano, e trabalho também com regularização fundiária já pelo menos aí uns 18 anos, mais ou menos, que eu estou trabalhando com regularização fundiária. E aí, a ideia nossa hoje aqui é passar um pouco pela Lei 13465, pelas etapas da regularização. Eu atualmente sou pesquisador desse projeto da UFESA, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão da Acesso à Terra Urbanizada. É um projeto que trabalha com regularização fundiária e desenvolvimento urbano lá na área de Mossoró e em torno, mas a atuação da UFESA se dá em todo o semiárido, né? Hoje esse projeto trabalha com várias linhas, né, de georreferenciamento de imóveis, pesquisa cartorária, registro de imóveis, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de imóveis, produção de cursos, divulgação de campanhas. Hoje o projeto, por exemplo, tem uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que está fazendo um curso de regularização fundiária para todo o Brasil, e outros projetos, como, por exemplo, uma parceria com o governo do estado do Rio Grande do Norte, que está trabalhando com regularização fundiária de antigos conjuntos habitacionais. É um grande projeto que une pesquisa, ensino e extensão da UFESA e acaba trazendo muitos profissionais, né, colocando muitos alunos e estudantes para se tornarem profissionais nessa área de planejamento urbano, regularização fundiária e todas as vertentes que essa área de trabalho nos apresenta. A regularização fundiária, ela surge de um problema na sociedade, que é a irregularidade fundiária. A irregularidade fundiária, ela surge de várias maneiras nas cidades brasileiras. É um fenômeno que não é exclusivo de nenhuma parte do país, nós temos no país como um todo, mas ela tem várias causas, né? Uma primeira causa da irregularidade fundiária é o crescimento desigual da cidade. As cidades brasileiras, né, em torno de 1910, por exemplo, nós tínhamos aí 10% da cidade da população brasileira morando em cidades, né? Hoje esse número já passa de 80% dos brasileiros moram em cidades. E esse crescimento da cidade foi um crescimento que se deu de forma desigual, né? Por que se deu de forma desigual? Pois boa parte da população, principalmente aquela população de 0 a 3 salários mínimos, não conseguiu ter acesso à terra urbana, à terra urbanizada, e acabou ocupando áreas que não eram de interesse do mercado, beiras de rios, áreas de proteção ambiental, áreas de risco, né? E foram surgindo, né, os núcleos urbanos informais, as favelas, os cortiços, né? Os loteamentos irregulares, os loteamentos clandestinos. Então, esse crescimento desigual acabou gerando o surgimento desses núcleos urbanos informais, mas não só isso, mas também outros problemas. A nossa falta de capacidade institucional dos municípios e a morosidade dos processos de aprovação acabam também gerando a irregularidade, né? Infelizmente, muitos empreendedores avaliam entre o custo de você aguardar todos os licenciamentos urbanos e a questão de você fazer irregular e pagar o custo depois, né? Então, você tem o surgimento aí de muitas áreas irregulares, até inclusive áreas em que são empreendidas pelo próprio proprietário do imóvel. Não são ocupações irregulares do ponto de vista da relação jurídica de posse, mas são ocupações irregulares do ponto de vista de urbanístico, de implantação.
Além disso, a própria falta de capacidade institucional, nós temos muitos municípios brasileiros, né, tem profissionais para trabalhar com a política urbana, com a aprovação urbana, com licenciamento urbanístico. Isso aí é muito comum. E é até um problema que, por exemplo, o CREA tem que enfrentar, o CAL tem que enfrentar, de você ter municípios que você não tem um engenheiro, por exemplo, para fazer uma análise de um projeto, de uma aprovação urbana, ou a fiscalização de um licenciamento urbano. Essa falta de profissionais no Brasil como um todo acaba trazendo uma insegurança técnica para essas áreas e acaba promovendo realmente a ocupação irregular do solo. Além disso, nós temos cidades brasileiras que elas surgem em virtude de grandes investimentos. É um local de extração, né, mineral, ou uma grande indústria, ou uma grande empresa que se instala num local e acaba promovendo uma ocupação daquela área da noite para o dia. Tem cidades que surgem rapidamente, e esse surgimento rápido vem sem a capacidade institucional para promover um crescimento ordenado dessa cidade e acaba também causando a irregularidade. A nossa própria base fundiária é muito conflituosa, né? Nós temos aí áreas, por exemplo, que são áreas da União, mas que não estão registradas no cartório de imóveis, são constitucionalmente da União, mas não estão registradas. Temos áreas, por exemplo, muitas áreas da Igreja Católica, umas aforadas, outras não aforadas, mas que acabam não tendo assim, uma regularidade no registro, uma bagunça cartorária aí. Temos também uma questão que nas áreas urbanas, né, o registro, né, a informação que vai ao memorial do registro, não necessariamente ela é georreferenciada, diferente da rural, e acaba que pode acontecer de você encontrar áreas que você não tem uma matrícula localizada para aquele imóvel, como também áreas que você tem sobreposição de matrícula, né? Quando você vai fazer a sobreposição dos memoriais descritivos, você descobre aí que você está tendo mais de um titular de determinada, mais de uma matrícula em determinada área. E fora a questão da inexistência, né? E aí já é uma perspectiva, é uma avaliação minha particular de políticas públicas voltadas para pequenas cidades, né? A gente sempre pensa em planejamento urbano, pensa em desenvolvimento urbano, voltados para as grandes metrópoles, como os problemas mais refinados, como uma outorga onerosa do direito de construir, um parcelamento compulsório, né? E quando algumas pequenas cidades não têm ainda nem assim uma estrutura, um procedimento administrativo para um licenciamento urbano, que é competência privativa do município. E aí nós temos aí surgindo ocupações espontâneas, né? No caso, nós temos aí as favelas como uma das principais assim, marcas da cidade, né? Esse termo, que são aquelas ocupações espontâneas, são aquelas que ocorrem de forma, digamos assim, aos poucos, sem ter assim, um organizador daquela ocupação, um vai lá, constrói a casinha, o outro vai, constrói a casinha, e aos poucos você tem o surgimento daquele núcleo urbano informal, daquele assentamento irregular, e essas ocupações espontâneas têm como características principais a questão de ter uma maior desconformidade urbanística, né? Você não tem lotes regulares, não tem passeios regulares, né? O traçado não é xadrez do arruamento, e do ponto de vista jurídico você não tem um vínculo jurídico entre aquele posseiro e o titular de domínio daquele imóvel. É diferente dos loteamentos irregulares e clandestinos. Os loteamentos irregulares e clandestinos, normalmente você tem aí um vínculo jurídico entre aquele ocupante daquele lote, porque ele comprou do proprietário titular, mas não pôde levar registro pelo parcelamento ser irregular, né? A gente chama de loteamentos irregulares, aqueles loteamentos que começaram formalmente, mas em algum momento não chegaram ao final, e os loteamentos clandestinos, aqueles que nunca tentaram nem ser regulares, né? E esses loteamentos regulares e clandestinos acabam tendo uma maior regularidade urbanística, mas acabam não tendo também a infraestrutura básica, pois exatamente eles são irregulares e clandestinos, porque normalmente esse loteador foge do custo de implantar a infraestrutura básica, não tem áreas comuns, não tem áreas na área verde, área institucional, essas áreas normalmente não são doadas, também é uma forma de fugir o loteamento irregular e clandestino dessas obrigatoriedades, da Lei 6766, mas você tem aí o vínculo jurídico normalmente entre o posseiro, né, o ocupante, e o proprietário do imóvel titular de domínio lá no registro de imóveis. Os conjuntos habitacionais, né,
Esse é um dos projetos que a UFES trabalha junto, né, numa parceria feita com a SEAB e com do governo do Estado do Rio Grande do Norte, um projeto muito bacana que o governo do Estado do Rio Grande do Norte tem de regularizar esses antigos conjuntos habitacionais. E esses antigos conjuntos habitacionais, você tem aí conjuntos que ou não foram construídos da forma correta, ou mesmo construídos da forma correta, por estar num processo de desapropriação da terra, não foram levados a registro, ou temos realmente alguns conjuntos habitacionais que são totalmente irregulares, né? O próprio poder público como promotor da irregularidade. Então, nós temos muitos conjuntos habitacionais da década de 70, da década de 80, da década de 90, infelizmente alguns aí dos anos 2000 para cá, né? Eu lembro de um caso de um conjunto habitacional que nós fomos fazer um levantamento, ele foi da área, e ao verificar a matrícula, né, verificamos que apesar da área da matrícula bater com a poligonal da matrícula, né, no registro de imóveis, o conjunto foi construído do lado errado da rua. Então, mesmo o conjunto habitacional construído pelo poder público trazia essa irregularidade. Os cortiços são normalmente ocupações multifamiliares que trazem normalmente uma grande precariedade da ocupação e também muitas vezes tem vínculos de locação. Muitos dos cortiços são áreas que são locadas, quartos que são locados e aí a população mora numa precariedade habitacional muito grande. E, além disso, nós temos um caso de irregularidade que são distritos e sedes municipais inteiras irregulares. Por mais que pareça estranho, isso é uma realidade muito comum. Nós encontramos no Nordeste, encontramos no Norte, encontrei já para o Sul. Então, a sede municipal inteira é irregular, né? Então, você tem uma regularização de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 domicílios. Eu já conheci áreas regulares, 6.000 domicílios regularizados em um mesmo processo, porque era toda a sede municipal que estava sendo objeto da regularização. Então, a política pública, a política de REURB, é essa política que vai trazer esses núcleos urbanos informais para a cidade, vai integrar esses núcleos urbanos informais para a cidade. Esse conjunto habitacional, esse loteamento irregular, esse loteamento clandestino, essa ocupação espontânea. A política de regularização fundiária, ela vai trazer esses núcleos informais para dentro da cidade legal, para dentro da cidade formal. E a política de regularização fundiária, ela acaba tendo vários impactos econômicos e sociais. Impactos sociais, se garante o direito à moradia, garante a segurança jurídica na posse, também verifica a questão da oferta dos serviços públicos, dos equipamentos comunitários naquela área, mas também temos impactos econômicos, né? A própria regularização fundiária, ela promove indiretamente a melhoria habitacional, a melhoria das unidades. Primeiro porque realmente quando você tem a regularização do título, né, tem uma maior relação de pertencimento, né? A pessoa tem aquele imóvel, uma maior segurança jurídica desse imóvel, acaba incentivando que essa pessoa faça as obras e melhorias na sua casa. Também temos a questão de que esse imóvel entra no mercado formal, entrando no mercado formal, ele acaba induzindo, né, ao mercado imobiliário. E também o fato de você ter titulado o seu imóvel, né, você ter o registro, e permite que você acesse ao crédito, e esse acesso ao crédito aí você pode buscar também melhorar a sua casa ou até, às vezes, abrir o seu próprio negócio por meio desse tipo de empréstimo. Como marco legal, nós temos aí o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, né, que foi de 2001. Ela não regulamenta a regularização fundiária, mas traz a regularização fundiária entre as suas diretrizes gerais, traz a regularização fundiária como instrumento de política urbana e também regulamenta o uso capião especial urbana para fins de moradia, ela é regulamentada no Estatuto da Cidade. Temos o direito de superfície também lá no Estatuto da Cidade. Previu as leis, ele não regulamenta as leis, ele previu as leis. Nós temos aí a Lei 11.977, pulando aqui, que na verdade eu só estou falando mais uma perspectiva histórica, porque toda a parte de regularização fundiária foi revogada, que foi o primeiro marco legal de regularização fundiária, né, junto com a Lei 11.952, só que a Lei 11.952 ela é direcionada mais para a regularização fundiária em áreas da Amazônia Legal, e ela rege, na verdade, a forma de transferência dessas áreas da União
para os municípios, ela não chega a falar do procedimento de regularização fundiária. A primeira lei a realmente estabelecer um procedimento de regularização fundiária foi a Lei 11.977, de 2009, que foi substituída pela Lei 13.465, de 2017. Lembrando que os procedimentos de regularização fundiária iniciados no âmbito da Lei 11.977 podem continuar a reger-se pela Lei 11.977, mas também podem passar a adotar a Lei 13.465. A gente sempre faz esse alerta, mas aos poucos esses casos vão diminuindo, já que a Lei 13.465 é de 2017, mesmo a medida provisória é de dezembro de 2016. Então, essa questão das normas de transição acabam diminuindo, porque os processos de regularização fundiária iniciados já sobre a batuta da 11.977 vão sendo encerrados. A Lei 13.465, é importante a gente colocar que ela traz tanto regularização fundiária urbana como rural, né? O nosso foco aqui, o foco do projeto que eu faço parte como pesquisador lá na UFESA, sobre a coordenação do professor Almir, é regularização fundiária urbana. Então, lá nós trabalhamos com regularização fundiária urbana, então a nossa fala aqui é sobre regularização fundiária urbana, mas tem que se falar que a Lei 13.465 também regulamentou regularização fundiária rural. E a regularização fundiária urbana, né, começa no artigo 9º, né, da Lei 13.465, nós temos aí disposições gerais, conceitos, princípios, objetivos, modalidades da REURB, legitimados da REURB, um rol de instrumentos aí de regularização fundiária. A Lei 13.465, apesar dela revogar a 11.977, ela manteve alguns dos institutos que foram criados pela Lei 11.977, como a Lei de Estimação de Posse, a demarcação urbanística, o projeto de regularização fundiária. Tudo isso já existia na 11.977, e aí isso foi aproveitado, né? De maneira igual ou com alguma substituição da Lei 13.465. E quais são os objetivos da regularização fundiária? Está lá também na Lei 13.465, né? Tem até um colega nosso, que é o arquiteto Silvio Figueiredo, ele sempre diz assim, olha, a prefeitura ou regulariza o imóvel ou derruba. E realmente, assim, a prefeitura, o poder público municipal, ele não pode conviver com a irregularidade, né? Ele tem que dar um tratamento para essa irregularidade. E o tratamento para essa irregularidade, no nosso trabalho, no nosso métier, é a regularização fundiária, né? Quando você decide pela regularização fundiária, você decide pela permanência e pela, digamos assim, pelo reconhecimento daquela situação de fato ali, e você permanece com aquele núcleo urbano formal como ele está, né, como ele está construído. Então, a decisão da regularização fundiária é a decisão pela permanência, até porque sabemos que, como o problema da irregularidade fundiária é um problema que atinge bairros inteiros, cidades inteiras, é muito difícil você prever que no processo de regulação fundiária uma remoção de uma família, desse conjunto de famílias de uma área como essa. Mas nós trabalhamos aí com a possibilidade também de a regularização fundiária não ser aprovada em cima dos casos práticos, né? Principalmente quando você está trabalhando com área de risco. Mas o objetivo da regularização fundiária é identificar os núcleos urbanos informais, né, que devam ser regularizados, organizados, segurar a prestação de serviços públicos naquelas áreas, né? Nós temos a criação de unidades compatíveis com o ordenamento territorial, ampliação do acesso à terra urbanizada. É muito importante nós ampliarmos o acesso à terra. Às vezes o problema, né, nosso não é um problema de falta de moradia em si, é falta de terra. Você acessar um lote urbanizado. E aí, com esse lote urbanizado, você pode até, com os próprios esforços, montar, né, construir a sua casa, a sua habitação. Além disso, nós temos a promoção da integração social, a geração de emprego e renda. A regularização fundiária, ela acaba promovendo emprego e renda, de qualquer forma, porque você trazendo segurança jurídica à posse, você traz a perspectiva do acesso ao crédito. Nós temos a melhoria das unidades habitacionais. A lei, ela trabalha numa linha de resolução extrajudicial de conflitos. A ideia é você sair do judiciário, né? Nós temos aí uma
uma tradição até 2009 de você regularizar, principalmente áreas privadas, por meio de ações de uso capião, né? E isso é a Lei 13.465, ela foge do judiciário, transfere essa perspectiva para o executivo, e é o próprio executivo que vai manejar instrumentos que vão garantir o direito real desses ocupantes desses núcleos urbanos informais. Então, a regularização fundiária, a REURB, ela trabalha principalmente fora do judiciário, trazendo a resolução extrajudicial de conflitos. E, no meio do processo de regularização fundiária, apresentam-se vários conflitos, né? Os conflitos entre vizinhos, né? Os conflitos entre proprietário e ocupantes, e a ideia é que tudo isso seja feito fora do judiciário, buscando essas soluções dentro do administrativo, do executivo, né? Do poder público executivo. Se busca também garantir o direito social à moradia, garantir a função social da propriedade. Essas são diretrizes, né, que nós temos aí para o processo de regularização fundiária urbana. Além disso, temos a ordenação do plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade, da garantia do bem-estar dos habitantes, a concretização da ocupação eficiente da terra, né? Tem que o projeto de regularização fundiária, ele decide, ele pensa como aquele núcleo, o que aquele núcleo eu vou consolidar e o que daquele núcleo eu vou transformar. Então, nós temos aí um pensamento a partir das inconformidades, desconformidades urbanísticas e ambientais daquele núcleo, nós pensamos como vamos transformar, promover a regularização fundiária desse núcleo dentro do projeto de regularização fundiária, garantindo a eficiência da ocupação, vendo o que é via pública, o que é preciso ser ampliado, o que não precisa. Uma discussão, um caso que a gente estava acompanhando, de uma quadra que estava sendo regularizada e boa parte das casas tinham avançado no sistema viário, o muro. Então, tem uma decisão ali a se tomar. Aquela rua vai ser desafetada, digamos assim, e vai ser alterado o seu traçado de forma que aquelas frentes de casa sejam incorporadas como dentro do lote, ou dentro do projeto de regularização fundiária nós vamos prever ações realmente de demolição daquelas fachadas para que a gente possa restabelecer ali o calado da via, né, da via pública, de forma a permitir a passagem de um caminhão de lixo, uma ambulância, né? Isso em cima do caso prático, você vai sempre estar decidindo o que é consolidável e o que é que não é consolidável, o que é que vai permanecer daquela forma e o que é que vai ser transformado no projeto de regularização fundiária. Ao final, se reconhece ou se concede direitos reais, e eles são preferencialmente no nome da mulher, né? E o processo de regularização fundiária tem que ser participativo, lembrando que o processo de regularização fundiária ele é um processo que tem muitos atores com poder de veto, né, no processo de regularização. O que seria esse poder de veto? A prefeitura tem que aprovar a regularização fundiária, o morador tem que permitir a entrada da população, o proprietário pode impugnar o processo de regularização fundiária, o cartório pode dificultar o trâmite do registro da regularização fundiária. Então, todas essas etapas aí, elas vão ter que ser pensadas aí dentro do processo de regularização fundiária. E aí, nas etapas de regularização fundiária, nós podemos dizer que nós iniciamos o processo de regularização com realmente estabelecendo uma política municipal de regularização fundiária, estabelecendo aí um diagnóstico do município, identificação de quais são os núcleos urbanos informais daquela cidade, né? Nós temos favelas, temos conjuntos habitacionais, nós temos loteamentos irregulares clandestinos. Qual é o tipo de irregularidade que nós temos na nossa cidade? Essa irregularidade, esse imóvel que é irregular, ele é público, é particular, ele se encontra em área de risco, ele se encontra em área de proteção ambiental. Essa área irregular que nós estamos regularizando, ela dispõe de serviços públicos, ela dispõe de equipamentos sociais, equipamentos comunitários, ela dispõe de infraestrutura, ela tem pavimentação, tem sistema, tem iluminação pública, tem água, tem esgoto, né? Essa área tem coleta de resíduos sólidos naquela área. O que é que temos de serviços? Em termos de organização social, essas áreas são organizadas, tem comunidades que apoiam, não apoiam, tem associações que fazem, que buscam a regularização fundiária, organizações religiosas que possam fazer isso também.
essa área tem conflitos judiciais ou conflitos possessórios, por exemplo, essa área tem uma ação civil pública em cima dela, ou ainda está em processo de apropriação. Tudo isso eu vou fazer o meu diagnóstico municipal, vou identificar essas áreas, identificar a poligonal dessas áreas e hierarquizar essas áreas, fazendo o que seria um plano municipal de regularização fundiária, definindo as prioridades de regularização fundiária dessas áreas. É importante lembrar que o município ele é responsável, ele é competente pela aprovação da aprovação urbanística de determinado empreendimento. O licenciamento urbanístico é uma competência privativa do município, e por aí, uma competência constitucional, trazida pelo artigo 30 da Constituição Federal, como uma competência do município, a aprovação do processo de regularização fundiária, a aprovação do projeto, a emissão da certidão de regularização fundiária é um ato privativo do município. É o município que vai fazer esse processo de aprovação, ele é que é o competente para a regularização fundiária. Fiz isso aí começo a pensar o que é prioridade para o município, né? Se eu tenho, por exemplo, um programa de regularização fundiária que foca na regularização jurídica do imóvel, ou seja, na segurança do imóvel, eu vou buscar priorizar os núcleos que já têm infraestrutura, que já estão mais consolidados. Esses núcleos que já têm infraestrutura, já estão mais consolidados, eles vão ser prioritários frente aos que não são. Ou seja, se ele tem infraestrutura urbanística, se ele tem infraestrutura ambiental, se aquela área, por exemplo, ela tem também organizações sociais que apoiam a regularização fundiária, buscam a regularização fundiária, são áreas mais propícias à regularização. As áreas públicas acabam sendo mais simples de regularizar do que as áreas particulares, já que o poder público municipal tem uma autonomia em cima, por exemplo, das áreas públicas municipais para regularizar. E aí eu vou atribuir pontuações para isso e priorizar essas áreas para regularização fundiária. Inclusive, se o município está iniciando um procedimento de regularização fundiária, eu nunca fiz regularização fundiária, a gente sempre recomenda que você inicie esse processo de regularização fundiária com áreas públicas municipais, talvez antigos conjuntos habitacionais, que pressupõe-se que tem uma maior regularidade urbanística, né, nessas áreas, e aí você começa o seu processo de regularização fundiária nessas áreas. Tá? E aí você tem lá o seu planinho, você abre, né, um processo de regularização fundiária de um núcleo específico, que pode ser aberto de ofício pelo município, ou pode ser aberto por requerimento de um dos legitimados. Vamos lá, estamos aqui trabalhando, por exemplo, engenheiros que trabalham no ramo privado, com empresas de consultoria na área de regularização de imóveis. Ele pode, por exemplo, ser contratado por um conjunto de moradores de um bairro, por exemplo, para que se instaure, né, que se faça o requerimento de regularização fundiária junto ao município e se instaure um procedimento de regularização fundiária. Quem são esses legitimados para requerer essa instauração? Os moradores, né, os ocupantes do imóvel, de forma individual ou de forma coletiva, o proprietário do imóvel, o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou o próprio poder público através da sua administração direta ou indireta, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, todos são legitimados para requerer o processo de regularização, uma instauração do processo de regularização fundiária e também legitimados para requerer todos os atos de registro. Essa figura de legitimado, ela se cria exatamente para permitir que você possa requerer atos de registro, mesmo não sendo titular de domínio daquela área que está lá registrada no cartório de imóveis. Tá? Então, instaurou-se o procedimento de regularização fundiária no município, porque instaurar um procedimento é você realmente abrir um procedimento administrativo, né? Pegar aquela pastinha lá com aqueles 2 clipes de metal, colocar lá a regularização fundiária com o nome do núcleo, né? E aí, a primeiro passo, aí você vai ter que saber se você está trabalhando com área de baixa renda, de alta renda. Por que eu trago a modalidade para o início do processo de regularização fundiária? Porque se eu trabalho... Primeiro vamos voltar um pouquinho, que é a modalidade. A regularização fundiária urbana, ela pode ser uma regularização fundiária urbana de interesse social, conhecida como REURB-S, ou pode ser uma regularização fundiária urbana de interesse específico, conhecida como REURB-E. Essas são as 2 modalidades de regularização fundiária. A REURB-S, ela se dá quando tem uma ocupação ocupada predominantemente por população de baixa renda.
E a REURB é um conceito por exclusão. Tudo que não é ocupação de população de baixa renda é REURB, ou seja, regularização fundiária urbana de interesse específico. E para que serve essa classificação de modalidade? Serve para que você entenda quem é o responsável pelo processo de regularização fundiária, pelos custos da regularização fundiária, pelo custo da infraestrutura que vai ser feita, vai ser implantada no local, e também para que se decida quem se há direito ou não à gratuidade no registro de imóveis. Tá? Essa classificação de modalidade ela é por predominância, um núcleo é predominantemente de interesse social, mas eu posso ter dentro do núcleo de interesse social unidades que são de interesse específico e o contrário também é normal. Eu tenho um núcleo de interesse específico, você vai ter unidades de interesse social dentro dele. Ou seja, você até nas ocupações mais pobres, você vai ter imóveis comerciais, né? Você vai ter imóveis que não têm utilização para moradia, ou a pessoa que tenha mais de um imóvel, que agora não vai ser encaixada aí na área de interesse social. Então, sempre você vai ter esse misto e você pode realmente fazer essa classificação também a nível de imóvel e aí dizer que aqueles que têm regularização fundiária de interesse específico, elas vão arcar com os custos. Queria trazer aqui, aproveitando, para falar da Lei 14.118, que é a lei federal que alterou a 13.465 para permitir aí um novo programa federal, que é o Casa Verde e Amarela. É um programa que foi criado para, digamos, que seria a possibilidade de você unir os financiamentos, mas para a regularização fundiária. E aí essa lei possibilitou que o beneficiário pague, né, pelo processo de regularização fundiária. Por quê? Porque o Casa Verde e Amarela é um empréstimo para o beneficiário, para que o beneficiário possa pagar pelas custas da regularização fundiária. Tem uma certa polêmica nessa questão, mas no caso do Casa Verde e Amarela é um super subsídio, né? Enquanto o cara toma um recurso de R$ 1.400, na verdade o pagamento do empréstimo vai ser em torno de R$ 50. Isso pode variar de acordo com a renda da família. Mas aquelas famílias de baixa renda vão pagar R$ 50 e tomar um empréstimo de R$ 1.400. É um super subsídio. E aí alterou-se a 3465 para isso. Então, nós temos aí agora essa possibilidade do beneficiário custear a regularização fundiária. E o que é que isso muda? Para mim, isso é uma faculdade. A Lei 14.118 ela não cria a obrigação do particular, de baixa renda, pagar a regularização fundiária. Ele cria a faculdade de pagar sem tirar a responsabilidade do município pelos processos de regularização fundiária de interesse social. Feita esse diagnóstico inicial do núcleo, né? Feita essa definição de modalidades, se você define como REURB, aí o papel vai ser realmente o município demandar desse particular, desses beneficiários aí, dessa empresa que está trabalhando, todas as peças técnicas que serão necessárias para análise e aprovação do processo de regularização fundiária. Sendo o REURB, o próprio município, né, providencia todas essas peças técnicas. Sendo o REURB, no Casa Verde e Amarela, né, o município acaba tendo um papel ainda de protagonismo, mas quem vai providenciar todas essas peças é a empresa selecionada pela promoção aí, para a promoção da regularização fundiária. E aí eu passo a fazer um diagnóstico um pouco mais detalhado do núcleo, né? Eu fiz aquele diagnóstico um pouco mais amplo dos núcleos em geral da cidade, mas aqui eu tenho que fazer um diagnóstico realmente daquele núcleo, um diagnóstico mais detalhado daquele núcleo, inicialmente inclusive, a identificação se a área é pública, se é particular, se não tem domínio. Essa identificação eu posso realmente fazer algumas pesquisas dentro dos órgãos municipais, estaduais e federais para facilitar essa pesquisa, mas nada dispensa a pesquisa no cartório de registro de imóveis. É por isso que se coloca que a regularização fundiária se inicia e termina no cartório de registro de imóveis, porque é o cartório de registro de imóveis que indica quem é proprietário de determinado bem. Só é proprietário quem registra, só é dono quem tem registro. Então, é importantíssimo aí que a gente trace uma poligonal do núcleo e vá junto ao cartório de registro de imóveis identificar quem é o proprietário daquele imóvel. Identificando quem é o proprietário daquele imóvel, se ele é público, particular ou não identificamos, aí nós seguimos com a notificação
dos proprietários e possíveis interessados. Aí é que a gente faz, a gente chama de planta de sobreposição, que é pegar o memorial descritivo que consta no registro de imóveis, né, na matrícula do imóvel, e sobrepor aquele memorial descritivo com a poligonal do núcleo urbano informal. Isso é um dos trabalhos mais importantes do processo de regularização fundiária, também um dos trabalhos mais difíceis no processo de regularização fundiária, porque essas ocupações que nós trabalhamos, às vezes, são ocupações antigas, de 40, 50 anos atrás. O registro que nós vamos encontrar, a informação junto ao cartório de registro de imóveis que nós vamos encontrar, normalmente ela traz aquele tipo de descrição que né, deixa a gente, né, de cabelo em pé, que é aquela que diz assim, olha, temos um imóvel tal, que é uma fazenda de Francisco dos Anzóis. O Francisco dos Anzóis limita-se ao norte com a Dona Maria, ao sul com o córrego, à direita ao leste com uma cerca e a oeste com uma mangueira, né? Uma árvore, uma mangueira, um coqueiro. Aí você vai ver lá, ninguém sabe nem quem é o seu Francisco, quem é a Dona Maria. Você vai ver logo, não existe cerco, o córrego secou, e aquela árvore lá, aquela mangueira que fazia a limitação do outro extremo, morreu. E você não consegue nem identificar onde é o imóvel. A vantagem é que a Lei 13.465 trouxe algumas possibilidades para que a gente possa verificar isso, né, junto ao cartório de registro de imóveis, já que, a partir desse momento, se você não tem a matrícula, e você abre-se uma nova matrícula, ou se aquela matrícula tem imprecisões, você faz a retificação daquela matrícula, independente de procedimento autônomo para isso, já no momento de registro da certidão de regularização fundiária. Tá? Eu não estou acompanhando o chat, porque eu coloquei em modo de apresentação, mas deixa eu ver aqui. Opa, eu sem querer parei a apresentação, desculpem. Vou voltar aqui para a apresentação. Aqui, janela. Só um minuto. Já adianto que o pessoal está me perguntando se você vai disponibilizar a apresentação. Posso disponibilizar a apresentação, sim. Não tem nenhuma Tá. pergunta, não. Ah, tá certo. É que eu comecei aqui eu estava tentando aqui voltar, deixa eu tentar voltar aqui. Tem gente até do Mato Grosso aqui. Eu vi, pessoal, uma mensagem até carinhosa. Muito obrigado, viu, pessoal, pelo apoio. A gente tem um canal no YouTube, que é o Pitada de Reurb, e também o nosso Instagram, que é o Filomena Abreu, e produzimos materiais de regularização fundiária, e aí contamos aí com a participação das pessoas lá, é tudo gratuito. Para quem quiser discutir regularização fundiária, aprender um pouco mais de regularização fundiária, nós temos lá a opção lá do nosso canal, quem quiser nos acompanhar. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, vou continuar aqui a apresentação. Só me confirma, vocês estão vendo a apresentação? Estão me ouvindo direitinho? Sim. Pronto, então vamos continuar. Então você vai fazer aí identificando o registro, identificando quais são as matrículas, você vai notificar os possíveis interessados proprietários, eles terão 30 dias para se manifestar, né, conforme o artigo 31 da Lei 13.465. E aí, quando você notificar esses proprietários, eles vão ter esses 30 dias para se manifestar. Não se manifestando, a gente vai interpretar aquela ausência de manifestação como a anuência no processo de regularização fundiária, no processo de REURB. Agora caiu minha apresentação, não foi? Caiu. Agora eu percebi. A gente já tinha visto aqui que estava dando erro, e aí caiu a minha... Pronto, estou entrando novamente aqui. Tu pode aprovar a minha entrada? Já aprovei. Vou voltar então aqui para a apresentação. Está dando, desculpa. Pronto, está dando microfonia. Agora vamos lá.
Pronto. E aí, feita a notificação dos proprietários, eles têm que, se eles impugnarem o processo de regularização fundiária, aí eu tenho que instaurar um procedimento de composição extrajudicial de conflitos, de forma a afastar, né, essa impugnação. E aí seguir com o processo de REURB de regularização fundiária. Não, pronto, agora notifiquei os proprietários, ninguém impugnou o processo de regularização fundiária, é assim, aí eu vou cair, né, no campo realmente para poder seguir com o processo de regularização fundiária, vamos fazer o levantamento topográfico da área, aí é que entra aí nossos colegas do CREA de maneira forte, lembrando que agora esse levantamento ele tem que ser um levantamento planealtimétrico, cadastral, georreferenciado. E temos, inclusive, no decreto 9.310, um capítulo só para esse levantamento. Nesse capítulo vai constar lá também uma precisão, né, um máximo de 8 centímetros de raio. Então, vocês que vão fazer os levantamentos, lembrando que se é REURB, se é regularização fundiária urbana, tem que fazer o levantamento georreferenciado, um levantamento planealtimétrico. Por que é bom frisar isso? Porque antes da Lei 3.465, era muito comum nós trabalharmos com levantamentos planimétricos sem o georreferenciamento, só trazendo as medidas, os lotes, e agora passa a ter essa obrigação, certo? E aí faz esse levantamento, né? Faz o levantamento de todo o núcleo, né? De todos os lotes, de todas as construções, né? E o cadastramento também dessa população, cadastramento social dessa família, para até, inclusive, verificar quem vão ser os beneficiários do processo de regularização fundiária. E toda essa informação levantada vai servir para a elaboração do projeto de regularização fundiária. O projeto de regularização fundiária, ele pode ser, no caso daqueles núcleos bem consolidados, aqueles núcleos que têm toda a população, ou tem todos os lotes bem definidos, já a infraestrutura bem delimitada, o projeto de regularização fundiária nessas áreas ele vai ser basicamente uma planta de parcelamento. Mas naquelas áreas que não tem tanta consolidação, que precisa de bastante, precisa de intervenções urbanísticas, remoções, né? O projeto de regularização fundiária vai ser o grande projeto de urbanização daquele núcleo urbano informal. O projeto de regularização fundiária se inicia pela identificação das desconformidades urbanísticas daquela área, né? Que vão ser identificadas pelo próprio levantamento planealtimétrico cadastral georreferenciado, elaboração de planta de sobreposição das matrículas daquela área, identificação das desconformidades urbanísticas e sociais. Tudo isso vai me ajudar a elaborar o que é o projeto urbanístico de regularização fundiária, assim como seus respectivos memoriais descritivos. E esse projeto urbanístico de regularização fundiária ele vai ter que apontar o quê? Ele vai ter que apontar soluções para essas questões urbanísticas, vai ter que apontar um cronograma de obras para essas execuções, tem que trazer o termo de compromisso dos responsáveis pela execução dessas intervenções. E também o projeto de regularização fundiária, ele vai ter aí, se você tiver na ocupação áreas de preservação permanente, APPs, aquelas definidas pelo Código Florestal, você vai ter ali naquela área que fazer um estudo técnico ambiental. Esse estudo técnico ambiental ele se dá quando nós temos áreas de preservação permanente, áreas de mananciais, unidades de conservação. E aí, quando eu tenho que fazer estudo técnico ambiental, se o município não é aquele se ele não tem um órgão técnico ambiental capacitado, habilitado para fazer essa aprovação, quem vai fazer a aprovação ambiental vai ser o governo estadual e não o município. Também, se naquela área nós temos áreas de risco, nós temos que fazer um estudo técnico para as áreas de risco, ressaltando que se eu tenho áreas de risco, esse é o único caso em que o processo de regularização fundiária só pode seguir quando eu tiver administrado, minimizado, eliminado esses riscos, essas intervenções naquela área. Por quê? Porque mesmo as obras num projeto de regularização fundiária, eu posso levar um projeto a registro e essas obras serem executadas nos próximos 3, 4, 5 anos. Mas se você tem áreas de risco, você não pode consolidar áreas de risco. Você tem que resolver o problema de risco anteriormente e depois seguir com o processo de regularização fundiária. Certo? Feito o projeto de regularização fundiária, ele vai para aprovação no município e essa aprovação aprovada, você emite a certidão de regularização fundiária. A certidão de regularização fundiária é como se fosse o alvará
né, o habite da regularização, ou seja, é a certidão que informa que aquele núcleo está apto a ser regularizado e levado a registro, né, junto ao cartório de registro de imóveis. E aí eu pego essa certidão de regularização fundiária e levo a registro no cartório de registro de imóveis, individualizando os lotes, reconhecendo o direito real no nome das famílias, né, e aí emitindo a certidão com as matrículas daqueles lotes, daqueles novos imóveis. E aí esse reconhecimento de direito real ele pode ser feito em vários instrumentos, de várias formas. Esse processo de escolha do instrumento, ele passa pela titularidade da área, a área é pública, a área é particular, eu identifiquei ou não. Sendo pública, ela é pública municipal, é pública estadual, é pública federal. E aí, em cima de cada uma dessas áreas, vão me apontar alguns instrumentos. Eu estou trabalhando com uma regularização fundiária de interesse social ou uma regularização fundiária urbana de interesse específico, né? E com que aí sim eu vou, tendo esse pressuposto, eu passo para a escolha do instrumento que eu vou trabalhar, certo? É importante a gente diferenciar aqui algumas coisas. Quando eu falo de direito real, eu trato daqueles direitos reais previstos no Código Civil. Normalmente as pessoas conhecem a propriedade, mas além da propriedade nós temos outros direitos reais. A propriedade nos dá as prerrogativas de usar, gozar e dispor de determinado imóvel e reavê-lo de quem justamente o detenha. Então esses outros direitos reais acabam sendo um pouco parcelas desse direito de propriedade. Agora, para ser direito real, tem que estar registrado no cartório de imóveis. Se não estiver registrado, não é direito real, certo? E aí, esse direito real, como eu falei para vocês, nós temos as áreas públicas, podem ser federais, estaduais, municipais, privadas ou não identificadas, o registro. E aí, nós passamos. Se eu estou trabalhando com uma área pública de interesse social, eu posso utilizar como instrumento uma concessão de uso especial para fins de moradia, que é o instrumento previsto na medida provisória 2220, em que aquele morador, aquela pessoa que ocupa um imóvel público, né, em 22 de dezembro de 2016, é até 250 metros quadrados, utilizado para fins de moradia, e não é proprietário ou assassinado de outro imóvel urbano ou rural, ele vai ter direito a uma concessão de uso especial para fins de moradia, que é um instrumento no qual você reconhece aquele direito e é um direito subjetivo. Pois se o município, o Estado, a União não reconhece a QUEM, você pode, inclusive, entrar com ação judicial para que ele reconheça esse direito. Então, se o imóvel é para fins de moradia, tem até 250 metros quadrados, eu posso utilizar como instrumento para regularizar aquele imóvel, direito real, a concessão de uso especial para fins de moradia. Também posso utilizar a concessão de direito real de uso, né, que ela está prevista lá no Decreto-Lei 271 da legislação federal, mas normalmente o município utiliza, tem que regulamentar para saber, porque lá está dito que ela pode ser por prazo determinado, por prazo indeterminado, pode ser gratuita, pode ser onerosa. Então é importante que a gente determine quais são os parâmetros daquela concessão de direito real de uso. A CDRU eu posso usar sempre que eu tiver um imóvel público, né? E a CDRU gratuita eu vou poder utilizar quando eu estiver trabalhando com áreas de interesse social. E qual a diferença da CDRU para a QUEM? A QUEM ela é voltada para a moradia. A concessão de direito real de uso ela pode ou não ser vinculada à moradia. A QUEM é um direito subjetivo do morador. Se ele cumprir os requisitos da QUEM, o município é obrigado a reconhecer aquele direito, ou a União ou o Estado. A CDRU não, a CDRU é uma liberalidade do poder público, ele reconhece ou não, ele utiliza ou não, faz ou não um contrato administrativo, um termo administrativo de concessão de direito real de uso com o particular. A doação, né, as áreas públicas podem ser regularizadas, o poder público doa para aquele bem beneficiário aquele imóvel, a doação é mais conhecida por boa parte das pessoas. Então, a concessão de direito real, a doação é uma transferência gratuita de um imóvel, lembrando que se eu utilizei a doação, eu estou gerando aí a cobrança do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, né, Causa Morte e Doação, que é um imposto estadual. A legitimação fundiária é um instrumento criado pela Lei 13.465, em que eu digo o quê? Se o núcleo urbano informal é consolidado e existente 22 de dezembro de 2016, eu posso reconhecer a legitimação fundiária como uma aquisição originária, em que aquele morador daquele imóvel passa a ser proprietário daquele imóvel.
A legitimação fundiária, em caso de áreas públicas, ela pode ser utilizada somente em regularização fundiária urbana de interesse social. Aí tem uma confusão, eu sei que tem vários entendimentos, tem várias pessoas que defendem a utilização da legitimação fundiária em áreas públicas para REURB-IE, mas para mim, quando o parágrafo 4º lá do artigo 23 fala que a REURB, o poder público está autorizado a reconhecer a legitimação fundiária em REURB-IE, eu estou autorizando somente em REURB-IE. Lembrando que o governo, o Estado, ele só faz o que a lei autoriza. Então, não adianta dizer que a lei não proíbe a legitimação fundiária em áreas públicas em REURB-IE. A lei não é não proibir. Ele tem que autorizar, tem que permitir a utilização desse instrumento. Né? E a venda direta, que foi um instrumento criado aí pela Lei 13.465, está previsto, salvo engano, estava no artigo 84, né? E aí o artigo, acho que, estou na dúvida se é o 90 ou se é o 98, ele vai permitir que os estados e municípios possam, num processo de regularização fundiária, vender o imóvel diretamente, independente do processo de licitação. Mas, para isso, o município vai ter que ter regulamentado esse instrumento em lei municipal, certo? E o que acontece? Você está lá fazendo um processo de regularização fundiária, e aí, fazendo o processo de regulação fundiária, você identifica um imóvel que não se encaixa em CUEM, não se encaixa em CDRU, não se encaixa em legitimação fundiária, não se encaixa em doação. Eu posso, então, fazer a venda daquele imóvel diretamente para o particular. Certo? Quando a gente trabalha com venda em REURB-IE, normalmente a gente trabalha com venda com o valor simbólico do imóvel, não com o valor venal do imóvel. Quando eu trabalho com REURB-IE, eu posso trabalhar com a CUEM, mas só se aquele cara for o único proprietário, daquele único imóvel e se for utilizado para moradia. Já se for uma área pública, eu posso fazer uma concessão de uso onerosa, ou seja, com ônus financeiro para aquele que está sendo regularizado. Nas áreas públicas de interesse específico, aí sim eu uso bastante a venda direta, com a possibilidade de vender o imóvel para aquele ocupante, e também posso utilizar aí o direito de superfície. Por exemplo, você pode usar o direito de superfície na regularização de um distrito industrial. Um distrito industrial pode ser um núcleo urbano informal a ser regularizado por meio da Lei 13.465. Outro instrumento que nós também, como é o direito de superfície, só para explicar um pouco para vocês, o direito de superfície é como você dividisse o domínio, né, que você transfere, digamos, o direito de usar aquele imóvel por determinado tempo, de forma gratuita ou onerosa. Acontece que, fim do prazo do direito de superfície, aquele imóvel volta para a propriedade do original e, inclusive, aquelas benfeitorias construídas naquele imóvel. Eu previ aqui o aforamento porque as áreas da União ainda são regularizadas por meio de aforamento. Né? Porque a pessoa, mas o aforamento acabou com o Código Civil de 2002. Não, mas aí você pode realmente regularizar as áreas públicas federais ainda por meio de aforamento. Já nas áreas privadas, pouco importa o instrumento que você vai utilizar, pouco importa a modalidade que você vai utilizar, porque você não vai impactar na escolha do instrumento. Você pode fazer por legitimação fundiária, como eu falei para vocês, que é o reconhecimento de propriedade para aqueles ocupantes de 22 de dezembro de 2016, né, dos núcleos urbanos informais consolidados. Então, você tem a aquisição originária daquela propriedade. Pode ser por legitimação de posse. O que é a legitimação de posse? A legitimação de posse nada mais é do que um reconhecimento administrativo de uma situação de uso capião. O próprio poder público municipal ele verifica em loco se aquele morador cumpre ou não os requisitos para uso capião de determinado imóvel. E aí, nesses casos, nós vamos ter aí a emissão do termo de legitimação de posse que será levada a registro. Qual é a diferença da legitimação de posse com a fundiária? A posse é um reconhecimento de uso capião, a fundiária é uma aquisição originária própria. A legitimação de posse também, ela só converte em propriedade após o decurso de prazo, e o prazo tem que ser o decurso de prazo dado após o registro da legitimação de posse. Ou seja, eu registro a legitimação de posse e a partir daí eu passo a cumprir o prazo da uso capião. E aí, por último, pessoal, a apropriação judicial em casos de conflito, aí é quando você tem, por exemplo, um conflito fundiário, que você tem uma ação de reintegração de posse, uma ação reivindicatória, e aí, nesses casos, você vai
e usa esse instrumento. Está lá previsto no artigo 1228 do Código Civil, se não me engano, parágrafos 4º e 5º, em que o juiz determina uma espécie de compra e venda forçada. Desculpa aí, esse foi para falar um pouco do registro, aí acabou ocorrendo uma falha no slide. Essas áreas de depósitos, esse instrumento é feito com reconhecimento do registro desses imóveis, e aí a diferença agora, né, assim, eu não trouxe aí, não está no slide, mas é que antigamente a gente fazia essas etapas de registro durante todo o processo de regularização fundiária. No início da regularização fazia o que a gente chamava de regularização da base fundiária, né? Ou seja, eu adequava a matrícula à poligonal do núcleo urbano informal. Após essa retificação, fazia o registro do parcelamento do solo. E ao registrar o parcelamento do solo, aí sim abria matrícula para cada lote. E depois de você fazer esse registro, essa matrícula para cada lote, você aí sim levava o instrumento para regularização fundiária, para registro, para a constituição do direito real. Agora, a gente faz isso num protocolo único no cartório de registro de imóveis, em que todas essas etapas são feitas após a aprovação do projeto de regularização fundiária e emissão da certidão de regularização fundiária, que é levada a registro, e aí já se constitui o direito real. Outra questão importante, a alteração da 13465, inovação na 13465, é a possibilidade da titulação coletiva. Eu não preciso mais entregar instrumentos, né, individuais para aquele registro daquela população. Posso entregar uma listagem, e nessa listagem constar a qualificação e os memoriais descritivos dos imóveis para se levar a registro. Certo? E é isso, pessoal. Essa era a apresentação que eu tive para vocês. Eu queria trazer aí os meus contatos em redes sociais, né? Flomeno Abreu no Instagram, flomeno.abreu.1 no Facebook, e o nosso canal lá no YouTube, que é o Pitada de Reurb. Vão lá, se inscrevam no nosso canal para que a gente possa ter aí mais inscritos e produzir mais material de regularização fundiária. E aí o contato do programa Acesso à Terra Urbanizada, que é esse belíssimo e grande projeto coordenado lá pelo professor Almir Mariano, lá na UFESA, em Mossoró, sediado em Mossoró, mas que, na verdade, atualmente tem uma atuação nacional, principalmente com esse curso de regularização fundiária que está sendo promovido lá para 2.700 pessoas, né? São 2.700 alunos hoje no curso de regularização fundiária, fora os outros projetos. Professor, muito obrigada pela sua participação. Estou vendo aí que o nosso presidente e vice-presidente está presente. O senhor queria dar umas palavras de encerramento? Na realidade, viu, Anélia, eu queria tirar uma dúvida. Ótimo, ótimo. Vamos abrir para as dúvidas, né, agora? Com certeza. Filomeno, isso é uma pauta muito nossa da engenharia, né, porque a gente sabe que os grandes conjuntos habitacionais, desde muito tempo, eles vieram mudando as características que traziam as habitações, né? Um certo tempo se achou que banheiro não deveria ser dentro de casa, deveria ser fora. E aí depois vieram programas institucionais de engenharia vinculados a outros órgãos federais, como FUNASA, Ministério da Integração, depois Ministério do Desenvolvimento Regional, enfim. Tudo isso vem mudando, e o que a gente sente, isso aí é uma percepção minha enquanto engenheiro, né, é que muitas vezes as políticas públicas não estão muito bem integradas com a política de habitação, né, sobretudo com a de regularização fundiária. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes são promovidas essas melhorias dentro dos imóveis que já existiam, que não tinham regularização, e uma grande deficiência que existe é a não atualização, né, do memorial descritivo, as características dos imóveis. E isso se sobressai aqui no Nordeste, né, que a gente tem uma característica de os pais moram numa casa, o filho constrói aquele puxadinho que já tem uma característica diferente do terreno. Enfim, quando acontece algum caso de morte do familiar, vira literalmente o caos, né, para que seja definido essas questões. E aí, Filomeno, a minha pergunta vem muito nesse sentido, né? Como é que a gente pode, de maneira mais efetiva, né, dentro do ponto de vista executivo de engenharia, integrar melhor essas práticas da política de habitação
nesse perfil de melhoria das habitações que já existem, né, e que hoje não estão regularizadas. Essa é uma grande dúvida que eu tenho, né, até para orientar melhor os gestores que nos procuram certas vezes, e tem esse desafio, né, de promover as melhorias habitacionais, mas tem também o desafio de promover a regularização fundiária. Eu entendo que a integração das políticas públicas ela se dá pelo território, né? O território é que tem que ser a chave, né? O espaço tem que ser a chave de integração. E aí é a interligação de você ter um bom cadastro multifinalitário do seu município, e isso vinculado aí a um sistema de informações georreferenciadas que permita que a gente integre essas políticas públicas, né? E é como você disse, você tem saneamento básico, um dos grandes exemplos, né, que você tem várias ações desconformes, né, em vários locais você tem aí, tipo, ações de habitação, eu faço habitação num canto, mas o meu macro saneamento está indo para o outro lado da cidade, e aí do outro lado eu estou fazendo regularização fundiária, essas políticas não se casam. A gente não tem um sistema de informações georreferenciadas que possam permitir que a gente realmente integre essas bases de dados, integre essas ações, e que elas sejam públicas também, né? Que isso, assim, que o particular possa também ter acesso a visualizar como a cidade está sendo pensada, crescendo e estimulada. Hoje, para você ter até um colega meu pensando assim, queria investir no empreendimentos imobiliários, como é que eu penso, qual é o melhor lugar da cidade para crescer, como é que a cidade está fazendo, e assim, você ter essa informação clara, né, de acesso público, ela é importante, inclusive, para os investimentos econômicos, não só para as políticas sociais de baixa renda. Então, a chave para integrar essas políticas, eu entendo hoje, é que você tem um bom cadastro, um bom sistema de informação georreferenciada, é a base aí para a gente conseguir realmente integrar as ações, né? Até já aconteceu comigo de você ter, por exemplo, a Secretaria de Finanças fazendo todo um cadastro do município, e às vezes a própria Secretaria de Finanças não disponibiliza as informações para as outras secretarias. Assim, eu lembro quando eu trabalhava aqui na Prefeitura de Fortaleza, a gente brigava com a Secretaria de Finanças, eles demorou 3 anos para eles liberarem para a gente as bases de dados na época, né? Há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Então, esse tipo de briga, né? Isso aí sem falar das outras ações. Então, assim, aquele velho absurdo, todo mundo vai lembrar do absurdo de que a prefeitura asfalta, no dia seguinte o órgão de saneamento vai lá e quebra para fazer a drenagem. Isso é o caso clássico, né? Assim, de descontinuidade das áreas. Não sei se eu respondi, João Brando. Perfeito, Filomeno. Na realidade, eu acho que a gente tem que conversar um bocado, viu? Porque eu estou aqui pensando em várias outras questões, mas sobretudo que, infelizmente, a cultura do planejamento, né, aqui no nosso país não é tão intensificada, né? Quando você tem uma lei que define planejamento urbano só para municípios acima de determinada população, os que têm menor, aí que vira aquele caos por inteiro, né? Mas vamos em frente, vamos discutindo aí, trazendo a perspectiva técnica em conjunto. Professor, tem uma pergunta. Pode completar. Não, pode dizer. Tem uma pergunta aqui no chat que é de Tainara, né? Quando for realizar a regularização fundiária em um conjunto habitacional que já tem o parcelamento registrado em cartório, é necessário realizar o levantamento topográfico? Então, vamos lá. A gente, quando eu trabalho com regularização fundiária de conjunto habitacional, eu tenho que verificar aí o nível de transformação que esse conjunto habitacional teve no decorrer dos anos. Pode acontecer de você ter um conjunto habitacional que foi planejado e registrado de uma forma, mas, na verdade, a implantação dele foi totalmente desconforme com o que foi planejado. Então, nós temos lá a previsão de um arruamento, de um loteamento, e quando você vai verificar em loco,
você não tem aí as áreas não batem, né? As áreas entre um e outro não batem. Então, é razoável que você, quando for fazer a regularização fundiária do seu conjunto habitacional, que você realmente tenha que ver se você vai precisar dessa atualização, porque dependendo do nível de desconformidade do conjunto habitacional, você vai ter que fazer todo um reparcelamento da área. Então, é salutar que você faça, sim, um levantamento desses conjuntos habitacionais e aí você verifique se aquele levantamento bate ou não com aquele registro. Caso você tenha realmente uma situação de consolidação e que você não tenha essa transformação, e vocês são pontuais, você pode resolver pontualmente e aproveitar aquela matrícula e emitir uma certidão de regularização fundiária com fins únicos só de titulação daquelas famílias. Você pode fazer só essa emissão de CRF, já que já existe a matrícula dos lotes. Se não, se realmente você vê que está desconforme, é que nem parcelamento do loteamento. Você pega, às vezes, um loteamento irregular registrado. Quando você vai ver, as casas estão onde era para ser rua, as ruas estão onde era para ser casa, e aí você não tem a menor similaridade entre o registrado no cartório e o real parcelamento da área. Então, mesmo nas áreas que você tem um registro, você acaba não fugindo muito do levantamento, né, georreferenciado, planear altimétrico, cadastral. Eu troquei um pouco a ordem aí, mas não acredito que não o sentido. Tainara está agradecendo aqui, está dizendo que entendeu e muito obrigada. Gilbrando, vai querer fazer o encerramento? Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Ela só perguntou aqui essa pergunta só que se perguntou isso, dispensa isso. Mas já era já a pergunta da titulação, isso. Se você tem, não é que dispensa a CRF, sabe? Porque, assim, se a área é regular, o parcelamento é regular, e a única coisa que está irregular são os domínios dos moradores, a primeira pergunta é saber se isso é um problema do município. Porque, na verdade, isso é um problema mais do proprietário da gleba anterior, que foi parcelada, do que do município, já que ali eu não tenho irregularidade urbanística. O município atua onde existe irregularidade urbanística. Agora, se a pessoa que comprou não levou à frente a registro, não é. Mas o município pode, até para atualizar a questão da arrecadação do ITBI, querer essa titulação. E aí, sim, ele vai emitir uma CRF sem o projeto de regularização fundiária, só para fins de titulação, de forma a permitir que ele possa realmente atualizar as bases cadastrais e estimular a cobrança do ITPI, a cobrança, porque a pessoa só pensa em IPTU, né? Mas muitas vezes o núcleo urbano informal já tem cobrança de IPTU. O que eu tenho realmente aí um estímulo é na cobrança do ITBI, do ITCMD, do ISS, do imposto de renda. Pessoal, a REUP é um canto que você encontra muita gente que faz ocultação de patrimônio. Ali no Distrito Federal tem pessoas que têm 30, 40 lotes no valor de R$200 mil em áreas totalmente irregulares. Será que a Receita Federal não tem interesse em saber que existem esses 30, 40 lotes? Né? Por isso que tem lá o projeto do Sinté e tudo mais. Acho que é Sinté, eu não lembro agora. É Sinté. De unificar todos esses cadastros, né? Pronto, mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui, que é de Doralice Pereira. Ela está perguntando o seguinte: quando o gestor não quer fazer a reurbanização, além do mandado de segurança, o que mais você pode fazer? Olha, não é bem um mandado de segurança, tá? Assim, assim, eu não entendo que seja bem um mandado de segurança. Aí, a verdade, assim, o pessoal teria mais uma obrigação de fazer do município, né? Mas eu vou te dizer que isso aí, a atuação política e a atuação da conversa, a atuação de articulação, ela costuma ter mais impacto do que as ações judiciais. Até porque a ação judicial ela vai obrigar o poder público a analisar seu pedido, a fazer determinada demanda, mas ela não pode, por exemplo, uma decisão judicial obrigar a aprovar um projeto de regularização fundiária. Isso é a autonomia do município, né? Aí até eu tenho um caso, estou usando como exemplo aquele caso recente no STF. Aquele caso recente no STF com relação à aprovação da vacina russa, em que se obrigou a Anvisa a analisar o pedido, não obrigou a Anvisa a aprovar a vacina.
Então, assim, até esses resultados judiciais, eles não são tão garantidos. Então, eu até recomendo que o diálogo, a conversa, a articulação política, mostrar para o município que a regularização fundiária é um ganho para o município. A regularização fundiária, para mim, é um ganho para todo mundo. É um ganho para o município porque aumenta a sua arrecadação, melhora a sua gestão, melhora o seu cadastro. É um ganho para o morador porque o morador vai ter ali uma segurança jurídica na posse daquele imóvel, fora as obras de infraestrutura. É um ganho para a economia porque promove novas obras, promove a circulação de dinheiro, o acesso ao crédito. É um ganho ambiental porque chama atenção e promove ações de melhoria ambiental. Então, é um ganho para todos. Mais alguma dúvida? Eu não sei se o meu áudio está... Pronto, o seu microfone estava desligado, né? Agora ligou. Não, eu acho que eu estou vendo aqui as pessoas agradecendo a sua participação, né? Agradecendo muito as respostas também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que o tema é muito bom. Obrigada, Doralice, pela participação. Vice-presidente Gilbrando, quer fazer as considerações finais? Bem, queria aqui agradecer a Filomeno aí pela aula, literalmente, né? É um tema extremamente relevante para a nossa classe da engenharia e das geociências. A gente tem áreas de atuação específicas, né, aí que Filomeno bem trouxe, dentro da parte topografia, dentro da parte de georreferenciamento, dentro da parte de levantamento, né, das próprias características dos imóveis. Isso são atividades técnicas, né, que envolvem nossos profissionais. É fundamental que antes de se fazer essas atividades técnicas, né, Filomeno, se entenda o contexto das legislações que pedem tudo isso, né? Então, por isso que o CREA vai estar sempre à disposição para trazer esse tipo de temática. De antemão, a gente já agradece demais a Filomeno aí pela disponibilidade de tempo, por trazer essas relevantes contribuições. Tenho certeza que os que aqui entraram, isso é o meu caso também, já têm uma visão um pouquinho diferente do que é a regularização fundiária, de como é essa demanda, não só no Estado, como eu adiantei no começo, mas no Brasil como um todo, né, Filomeno? Isso não é restrito apenas à nossa realidade aqui. E aí agradecer e convidar aqui os que estão a estarem sempre presentes nos nossos eventos, em conjunto com a nossa mútua. Estou vendo aqui o nosso diretor Márcio, em conjunto aqui com a gente. Nós somos parceiros nisso aí, de trazer capacitação de forma gratuita para os nossos profissionais, registrados aqui no CREA Rio Grande do Norte e do Brasil todo, né? Aqui hoje a gente teve a maior prova de que a internet, ela amplia os horizontes aí, traz pessoas também de fora do estado que, querendo ou não, tem de entender também dessas demandas e tem interesse, né, Né? Então, queria aqui agradecer, em nome do nosso Conselho Regional, a presença de Filomeno, essa excelente aula que foi dada, e a presença de todos que aqui ainda estão. Vou passar aqui para Márcio, que eu acho que deve querer dar uma palavrinha também, né, Márcio? Obrigado, Gilbrando. Na realidade, agradecer, né, mas essa realização do CREA em trazer para os profissionais um tema tão relevante e trazer um palestrante tão capacitado, né, para debater o assunto, que eu tenho o prazer de ter aqui um diretor conosco, que é o diretor Almir, que também faz parte desse processo de regulação fundiária, bastante competente, e é um tema que carece realmente de a gente debater bastante e ampliar a sua efetividade, principalmente aqui no nosso estado, que é carente dessa regularização. Então, fica aqui nosso agradecimento, né, e o nosso compromisso de caminhar lado a lado com o CREA nessas demandas que visem trazer as questões da sociedade, e em especial aquelas correlacionadas com a temática do CONFEA, do CREA e dos seus associados. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu acho assim fantástico os órgãos profissionais trazerem os profissionais para essa temática, trazerem os profissionais para essas áreas de trabalho. A gente ainda tem pouca gente trabalhando com essas áreas. Às vezes a pessoa trabalha com levantamento topográfico, trabalha com isso, mas não percebe que aquilo ali tem um nicho de mercado da regularização fundiária que ele pode seguir, pode implementar.
Queria agradecer muito aí o convite do CREA e da Mútua e colocar, né, o processo o projeto Acesso à Terra Urbanizada do Rio Grande do Norte também à disposição para a gente conversar, para a gente sempre trazer novos temas aí, e na figura, como colocou, do nosso coordenador, o professor Almir Mariano, engenheiro, e sempre à disposição aí de vocês para conversar sobre regularização. Professor, muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, agradecer também ao diretor Almir Mariano, né, que é do Núcleo de Pesquisa e Extensão Acesso à Terra Urbanizada, da UFESA, diretor da Mútua, aí, essa parceria tão importante, CREA, Mútua, UFESA, exatamente para levar informação aos nossos profissionais. Eu quero demais agradecer a presença de todos vocês e lembrar que quem não nos segue nas redes sociais, é muito importante que nos siga, porque é lá que nós divulgamos os cursos, novidades e informações. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e agora no YouTube. Inclusive, essa palestra de hoje vamos colocar à disposição amanhã, né, no YouTube, para que as pessoas possam acompanhar e rever alguns conceitos e informações que o professor Filomeno repassou hoje. É importante também responder a uma pesquisa, a pesquisa de satisfação, pesquisa que vai nos ajudar a nortear também os próximos capacitas. Natália já colocou aqui no chat e, por favor, todos respondam, que é muito importante para a gente. Terça-feira nós temos mais um capacita, vai ser o CREA Debate, muito importante, uma parceria com a STTU, a gente que está no Maio Amarelo, importantíssima a participação de todo. Professor Filomeno, o senhor está convidadíssimo a participar, vamos falar de trânsito, que é importante. O nosso engenheiro aí, o diretor da Mútua, Márcio Sá, vai participar, vai ser um dos debatedores dessa palestra, e é muito importante a participação de todos. Muito obrigada pela participação, tenham todos uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.